Boa noite, coveiro. Meu nome é Augusto e trabalhei quase 20 anos como coveiro em um cemitério de um povoado pequeno, daqueles que muita gente nem sabe que existe. Não é lá uma ocupação que provoque admiração, nem assunto para conversas de bar, mas me rendia o necessário para viver. Com o tempo, acabei desenvolvendo um certo respeito pelo que não se pode ver. Não é só sobre os mortos em si, mas sobre os silêncios que eles nos fazem encarar. O que vou relatar agora não se passou exatamente no cemitério, mas durante um trabalho que fiz por fora, em algumas ocasiões, me chamavam para ajudar a enterrar ossadas encontradas em terrenos, ou para dar fim em restos antigos, sem chamar muita atenção. Não vejo isso como ilegal, embora muita gente possa pensar o contrário. Certa vez apareceu um sujeito de meia-idade que foi me indicado por alguém de quem mal me lembro. Ele disse que havia comprado uma chácara abandonada, e, enquanto o pedreiro limpava o lugar, acabaram achando ossos enterrados nos escombros. Ele me garantiu que não queria problemas com ninguém, só queria enterrar tudo de modo respeitoso e evitar boatos. Aceitei escutar o caso, pois já tinha feito algo parecido. O lugar, segundo ele, estava cheio de entulho e mato alto, e o plano era nivelar o solo para construir algo novo. Preferia que você mesmo cuidasse disso, ele disse. Não vou ficar divulgando e nem quero chamar a atenção da prefeitura. Pensei um pouco antes de responder, mas no fim concordei em ajudá-lo. Ele me adiantou uma parte do pagamento e pediu que eu levasse a pá e um pouco de cal. Também mencionou que manteria os ossos guardados até o dia do enterro, num saco, para ninguém ver. Combinei de ir lá no final de tarde, para terminarmos tudo antes de escurecer. No dia marcado, peguei minha velha caminhonete e fui ao local, que ficava a uns 25 minutos, estrada de barro adentro, depois que acabava o asfalto. Ao chegar, notei logo que a região era isolada. Não se ouvia pássaros, cachorros, ou nem o barulho de gente trabalhando. Era só a terra seca, algumas árvores esparsas e uma cerca destruída, que já não servia para nada. Encontrei o homem à sombra de um pé de manga, com um saco preto apoiado perto dos pés. Não conversamos muito. Ele me mostrou onde já tinha começado a cavar, um pouco afastado das ruínas da casa. Peguei a pá e fui adiante, sem fazer perguntas. A terra era dura. Parecia nunca ter sido revolvida. Levamos quase 1 hora para abrir a cova do jeito que ele queria. Quando ficou funda o suficiente, ele desceu o saco lá embaixo. Preferi não olhar muito. Apenas joguei a cal como combinado. Depois que cobrimos tudo, temos umas pisadas para nivelar a superfície. Ele me pagou o restante do dinheiro e recomendou: não conte isso para ninguém, Augusto. Sem necessidade de deixar o povo assustado, né? Eu concordei com a cabeça e cada um foi pro seu lado. Já tinha feito uns serviços assim antes e nunca tive qualquer problema. Então não fiquei remoendo aquilo na cabeça. Para mim, era só mais um bico extra e ponto final. Só que na noite seguinte, um sonho estranho me pegou de jeito. Sonhei que seguia por uma estrada de terra longa, ladeada de árvores retorcidas, Maisie e frente. Vi alguém parado de costas, como se estivesse me esperando. Não sei explicar o motivo, mas tive a impressão de que não deveria me aproximar. Acordei de repente com tudo na memória, o que não era comum para mim. Fiquei me perguntando se aquilo tinha a ver com o trabalho que tinha feito. De manhã, quando saí para ir ao mercado, percebi marcas na terra perto do portão da minha casa. Eram pegadas pequenas, como de sapatos gastos. Pensei em alguma criança brincando ou um vizinho circulando. Mas naquele mesmo dia, durante meu expediente no cemitério, ocorreu algo que me deixou incomodado. Numa área perto do muro, vi uma figura que parecia observar de longe. Cheguei a piscar, achando que minha vista tivesse falhado, mas a imagem não sumiu. Fui chegando perto, mas aquela pessoa estava de costas. Lembrei na hora do sonho, só que tentei não dar importância. Mas no dia seguinte a cena se repetiu. Lá estava novamente uma silhueta imóvel perto dos túmulos mais antigos, sem dar sinal de reação. No início, achei que fosse algum visitante ou um curioso, mas não respondia quando eu chamava. E quando me aproximei o suficiente, não vi ninguém. Não ouvi passos de fuga. Não notei nada que explicasse o sumiço. Daí em diante, passei a notar meu sono mais leve e minhas noites mais longas. Minha rotina era ficar acordado, sem vontade de fazer outra coisa, mas sem conseguir relaxar. E toda vez que olhava pela janela do quarto,
Tinha a impressão de que havia alguém parado na escuridão. Não contei nada para ninguém, pois achei que poderia ser imaginação. Só que a coisa foi evoluindo aos poucos e começou a mexer comigo. Levantei sem nem calçar os chinelos. Atravessei a sala, peguei uma vassoura como se fosse me proteger e dei uma espiada na fresta da janela. Vi uma pessoa ali, imóvel, a uns poucos metros de distância, como se estivesse esperando algo. Não falava, não andava, não fazia menção de nada. Parecia até sem cor, um borrão parado no escuro. Algo me travou por dentro. Puxei a cortina devagar, apaguei a luz da cozinha e fiquei em silêncio total. Não chamei a polícia nem nada do tipo, pois nem sabia o que relatar. Passei o resto da noite sentado na cadeira, aguardando o amanhecer. Quando finalmente me senti seguro para sair, não havia ninguém do lado de fora, mas o chão estava marcado por pegadas pequenas, bem retas. Aquilo não era natural. Depois disso, parecia que aquele vulto ia comigo aonde eu fosse, mesmo que eu não conseguisse vê-lo com clareza. Não escutava vozes nem ruídos específicos, mas tinha a impressão de que algo pairava por perto. E os sonhos continuaram, só que agora o lugar era diferente. Em vez de uma estrada de terra, eu aparecia dentro do cemitério, com as mesmas árvores tristonhas ao redor. A pessoa estava lá no fundo, sempre me esperando. Ao acordar desses sonhos, eu me sentia exausto. Resolvi procurar o homem que tinha me contratado, mas o telefone que ele me passara caía direto na caixa postal. Decidi ir até a tal chácara para ver se encontrava alguma pista. Mas, para meu espanto, o lugar parecia ter sido abandonado de novo, sem rastro de reforma alguma, e a cova que nós havíamos aberto mal se distinguia do resto do terreno. Era como se nunca tivéssemos mexido ali. Fui conversar com algumas pessoas que moravam perto, perguntando sobre o homem que comprara aquele terreno. Ninguém sabia de nada. Alguns diziam que nunca houve negócio nenhum naquela área. Então, me ocorreu que talvez eu tivesse participado de algo muito maior do que eu imaginava. Talvez aqueles ossos não quisessem ficar soterrados de novo. Sem perceber, eu poderia ter dado uma ajuda para algo que precisava ser revelado. Meu sono foi ficando mais curto e meu apetite também diminuiu. Eu me sentia pesado, como se carregasse um problema que não era meu. No cemitério, tropecei em uma lápide e machuquei o joelho, coisa que nunca tinha acontecido antes. Meus colegas perguntaram se eu estava bem, mas eu desconversava. Não tinha como explicar que toda hora eu achava que via alguém parado no canto, sem saber se era real ou não. Passei a enxergar essa figura até em lugares impensáveis. Enquanto esperava um ônibus, por exemplo, olhei para o outro lado da rua e a vi encostada num muro, sem se mover. As pessoas passavam ao redor e pareciam não notar nada. Me perguntei se eu estava tendo alucinações ou se de fato aquilo só existia para mim. Pensei que talvez tivesse puxado aquela presença comigo por causa do enterro que fizemos. Não sabia se era algum tipo de cobrança ou um pedido de socorro. Teve uma vez, lavando a louça, que vi um vulto passar pelo corredor da casa, no reflexo do vidro da janela. Era como uma sombra que atravessava o espaço sem abrir porta nem nada. Fiquei paralisado, mas não ouvi barulho. Depois disso, passei a ter receio até do silêncio. Eu deixava o rádio ligado para me distrair, mas adormecia no sofá quase todos os dias, com a luz acesa. Mesmo assim, continuava sonhando com aquela figura. Esses sonhos se tornaram uma agonia constante. Eu andava em direção a tal pessoa que ficava sempre um pouco mais perto. Quando faltava pouco para eu chegar até ela, eu despertava, todo suado. Pensei em procurar ajuda na igreja do centro. Contei de forma resumida para uma senhora que auxilia nas missas, e ela se ofereceu para benzer minha casa. Aceitei, pois já não sabia mais o que fazer. Ela usou água, rezou alto pelos cantos e me deu um pequeno terço para pendurar na porta. Aquela noite transcorreu sem nada diferente, mas ao amanhecer, o terço estava no chão, amassado, e ao lado havia um pouco de terra espalhada. Naquela semana também, comecei a ter febre baixa e uma dor no corpo que não melhorava. Fui ao posto de saúde, mas o remédio que a médica me passou não fez efeito algum. Enquanto isso, a visão daquela pessoa estranha continuava se aproximando, cada vez mais próxima nos meus sonhos, a ponto de quase virar-se para mim. Eu senti uma mistura de pavor e curiosidade.
sem saber se deveria encarar ou fugir. Algo em mim avisava que, se eu visse seu rosto, talvez as coisas nunca voltassem ao normal. E ainda assim, tinha a sensação de que era inevitável chegar a esse ponto. Uma madrugada, acordei e percebi alguém dentro do quarto. Não emitiu qualquer ruído, mas estava lá, de pé, virado para a parede. Fiquei imóvel na cama, tentando manter a calma. Não quis acender a luz nem fazer barulho. Esperei até o sol nascer, com o coração acelerado. Quando o quarto começou a clarear, aquela presença não estava mais lá. Eu entendi que não bastava só rezar em casa. Precisava refazer meus passos na chácara. Parecia que havia alguma dívida não paga naquele lugar. Peguei a pá, uma pequena garrafa de água e um crucifixo antigo que minha mãe me dera muitos anos antes. Dirigi até a área da chácara, percorrendo o mesmo caminho esburacado. Nada parecia ter mudado. A vegetação seca, a cerca caindo aos pedaços, o ar quase parado. Estacionei perto de onde a gente tinha cavado naquela tarde. Sem hesitar muito, comecei a cavar no mesmo ponto de antes. Era como se eu soubesse exatamente onde fincar a pá, embora o solo estivesse duro outra vez. Não sentia medo propriamente dito, mas uma vontade estranha de resolver aquilo. Depois de cavar por um tempo, atingi algo que não era raiz nem pedra. Me abaixei para ver melhor. Encontrei um pano velho sujo do Tera, enrolado em alguma coisa. Afastei a terra ao redor e senti um arrepio ao perceber que aquilo envolvia partes de um corpo, ainda com um resto de roupa encardida. Me levantei repido, quase sem fôlego. Tive a impressão de que meu peito apertava de tanta ansiedade. E aí ouvi passos atrás de mim, pisando na terra. Com cuidado, virei o rosto e vi aquela mesma figura, só que agora de frente. Parecia um rapaz de aparência cansada, como se estivesse numa tristeza infinita. Os traços eram jovens, mas a pele estava pálida e o olhar vago. Eu não conseguia dizer se ele tinha raiva ou dor. Fico eiporado, tentando entender o que fazer. Não tive vontade de correr. Parecia que ele só queria que eu soubesse que ele estava ali. Uma parte de mim compreendia que aquele enterro apressado não tinha sido a despedida que precisava. Calmamente peguei a cal, cobri o corpo e coloquei o crucifixo por cima. Falei algumas palavras baixas, implorando para que ele pudesse descansar, pois eu não sabia rezar direito, mas achava que era melhor do que nada. A sensação era de que não se tratava de uma assombração vingativa, mas de alguém que buscava sossego. Assim que terminei, ergui os olhos. Ele ainda estava lá, parado, mas agora com uma expressão mais serena. Terminei de fechar a cova com cuidado e arrumei a terra. O lugar ficou em silêncio, mas era um silêncio diferente, que não me incomodava. Sentei por um momento, respirando fundo, tentando entender o que tinha acontecido desde aquele primeiro dia em que aceitei aquele trabalho. Quando me levantei para ir embora, não vi mais o rapaz. Fui até a caminhonete e dei uma olhada rápida no retrovisor, mas não havia ninguém. Voltei para casa me sentindo aliviado. Já não tinha aquela pressão estranha ao meu redor. Nos dias que se seguiram, não tive mais pesadelos, nem achei que alguém me observava. Aos poucos, meu apetite voltou e eu pude me concentrar de novo nas tarefas do cemitério. Meus colegas perceberam que eu andava mais tranquilo, mas não falei muito do assunto com eles. Acho que cada um tem seu jeito de lidar com essas coisas. Depois de tudo isso, aprendi que enterrar alguém não é apenas enfiar ossos na terra. É um ato que envolve respeito e reconhecimento. Talvez o que aquele jovem precisava era de uma despedida digna, que não tinha tido antes. Eu fui um instrumento disso, ainda que por acaso, e por fim, entendi que nem sempre basta tapar um buraco. Às vezes a gente precisa deixar uma parte de nós lá dentro para tudo realmente encontrar paz. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificação. Deixe seu like para receber as próximas histórias.